Olá, você, bem-vindas ao primeiro episódio do Deus Ouve Elas. Eu sou a Losane Winter. Eu sou a Cat Lopes. Eu sou a Ana Carvalho. E eu, Jéssica Machado. E é um prazer estar aqui com você novamente para nós conversarmos. Let's go? Let's go! E nesse primeiro episódio, nós estaremos conversando a respeito de um tema bem pertinente às nossas práticas espirituais, que é a oração. Antes de começarmos, nós gostaríamos de sinalizar que nós estamos utilizando para esse bate-papo o livreto A Oração Pode Muito e a série de estudos Descobrindo a Palavra do mês de setembro, que é sobre oração. Então, você pode ter contato com esse conteúdo também, desse grupo de estudo Descobrindo a Palavra, nos procurando no Instagram, se eu não me engano. Nós temos no Instagram, no Facebook, no nosso site, tem no nosso YouTube, conhece todo mundo por lá. Enfim, no geral, procure-nos nas redes sociais. Com certeza você nos encontrará, porque nós estamos lá. Nós vamos começar o nosso bate-papo aqui com as nossas colegas que vocês já conhecem, eu acho. Mas para você que está chegando agora, nós temos um primeiro podcast, onde nós fazemos a nossa apresentação. Então, se você está chegando agora, volte lá e conheça um pouquinho mais a nosso respeito e continue conosco. Então, vamos lá, povo. Losane, você é perfeita apresentando. Sério, assim, é muito natural. Ok, né? Então, Ok. Enfim, mas realmente é muito bom estar de volta para a gente conversar, porque quando a gente fala de oração, e até o próprio tema, quando diz Deus ouve elas, a minha primeira pergunta é, tanto para nós que aqui estamos, quanto para aquelas que estão nos ouvindo, quem não gosta de ser ouvido? Todas, né? Principalmente nós, né? Assim, qual é a sensação quando você está conversando com alguém e você percebe ou tem a impressão que esse alguém não está te ouvindo? Qual é o sentimento que ele vem? De indiferença. Indiferença, uma frustração, assim, porque eu estou compartilhando com a pessoa. Que não é importante. E não é importante. Pois é, então, eu acredito que aí você que está nos ouvindo também, né, você tem as suas respostas e provavelmente já deve ter tido alguma experiência do gênero. Mas uma coisa muito tremenda é que com Deus isso não acontece. Porque como Davi expressa no Salmo 116, 2, né, Deus é alguém que se inclina para nos ouvir. E se ele se inclina é porque ele de fato está interessado em me ouvir, em te ouvir, em nos ouvir, ok? Então, a nossa primeira, após essa, como que a gente fala, essa pesquisa, né, introdutória, vamos lá, conversar um pouco. Qual é o lugar da oração na sua vida, Jéssica? Eu acho que é como você estava falando, né? Tipo, com Deus é diferente, né? Eu posso falar, às vezes, com uma pessoa, a pessoa, tipo, tá na lua, não tá ali comigo. Só que Deus me ouve até quando eu não falo, né? Eu não preciso estar, obviamente, Ele quer que eu esteja, mas eu tô aqui, Ele tá me ouvindo aqui, conversando com vocês, né? Eu acho que isso é muito interessante. E o lugar da oração na minha vida, eu acho que é aquele momento, tipo, de abrigo. Eu preciso me sentir protegida. E a única pessoa que realmente me deixa protegida é aquele que está 24 horas comigo. E eu só vou conseguir estar 24 horas com ele também se eu estiver em oração. Então, acho que, para mim, esse é o lugar da oração. É a questão de abrigo, de se sentir protegida. Independente, né, de se eu estou feliz, se eu estou triste, né? Obviamente, tem momentos que a gente vai orar por tristeza ou por alegria, mas é sempre querendo a proteção, querendo aquele afago, né? Acréscimos. Vamos aos acréscimos, aos adendos aí. Adendos.
E aquele, né, óbvio que a gente já conhece, né, como diz a Jéssica, os clichês, que clichês funcionam. São clichês porque funcionam. Mas de intimidade mesmo com Deus, né? Eu, por exemplo, né, quem me conhece aqui, tá, né, as meninas e tudo mais, eu venho e converso com qualquer pessoa e tal, eu tenho essa facilidade. Mas para eu ter uma conversa profunda, de eu puxar assunto e tudo mais, eu tenho muita dificuldade de fazer isso com quem eu não conheço ou que eu tenho pouca intimidade. Já passei momentos ruins mesmo de oração, assim, no sentido de não estar orando, não estar buscando a intimidade com Deus que eu gostaria, assim, de eu chegar na presença de Deus, né, Deus estar ali no momento de oração e eu não saber o que orar, eu não saber o que falar, ou eu estar orando algo que no momento ali para mim está parecendo muito superficial, porque eu não estou conseguindo desenvolver a minha oração ali, né, o momento de intimidade, por eu não ter intimidade, né, por eu não ter buscado desenvolver a minha intimidade por um período ali, e de eu querer chegar do nada e ter, assim, uma super intimidade com Deus que eu não nutri antes, né, não tive como nutrir para eu poder ter. Então, o que a oração tem representado muito no momento de vida que eu tô hoje é a intimidade. É por meio da oração que eu vou ter intimidade com Deus, assim, e tem sido muito bom. É esse relacionamento, né, que a gente estávamos conversando. E é interessante, antes de eu falar do meu lugar de oração, a gente trazer, nós pensarmos nessa questão do relacionamento, porque isso não nos traz um lugar específico. Todos nós vamos ter um momento específico. O meu, por exemplo, que eu me relaciono de uma forma mais aberta, né, com Deus, que eu converso, é no carro, gente. Dirigindo é altos papos. Então, mas quando a gente pensa em relacionamento, não existe mais a hora, o lugar, o formato, não existe molde, né? Eu estou me relacionando com Deus o dia todo, de uma oração mais complexa, de um clamor, de um agradecimento, de uma oração às vezes curta, mas profundamente sincera, e isso quebra, isso desconstrói alguns tabus, né? Que você precisa estar dentro. Não, para orar a Deus tem que ser assim, tem que ser assado daquele jeito, com essas palavras, né? Nós temos orientações, né? Entre no seu quarto e etc. Mas eu entendo isso como assim um momento a sós, né? Você ter o teu momento a sós com Deus. E eu acho que quando a gente traz essa questão de desenvolver o relacionamento, a nossa conversa com Deus, ela flui de diversas formas durante o dia, né? E se de repente você foi dormir sem orar, né, você não vai para o inferno por conta disso. É uma coisa interessante, assim, que eu achei muito interessante na fala da Jéssica, foi o aspecto, assim, que ela até me passou agora, mas no sentido assim desse lugar de abrigo e de refúgio. E enquanto ela estava falando, ocorreu meu pensamento. Ela disse que era a pessoa que pensava, mas ocorreu meu pensamento. Isso também acontece comigo, Jéssica. Que, na verdade, nós nunca estamos em silêncio. Assim, pode ser para os outros, ou seja, para você eu posso ficar em silêncio, para nós aqui eu posso ficar em silêncio, porque na hora em que eu estou em silêncio, vocês estão falando, mas isso não significa muitas vezes que a minha voz, que não haja uma voz, né, que eu não esteja falando ou acompanhando aquilo, principalmente acompanhando aquilo que você estava falando. Então, os seus pensamentos estão ligados. Então é muito interessante isso, porque por mais que o outro ele venha a não me ouvir, por a minha voz não se tornar audível muitas vezes, essa coisa da oração que tem a ver e principalmente com esse aspecto de relacionamento. Então, para mim, quando eu falo assim, qual é o lugar da oração na minha vida? Na minha vida é de relacionamento. É de uma pessoa, como foi dito, que está 24 horas por dia do meu lado,
né, 24 por dia, né? Se eu fosse, gente, não sou boa em matemática, não vou tentar todas aqui, não vou tentar fazer. É verdade, a Cat não vou tentar fazer cálculo, nem para semana, nem para mês, né? Ano, então, nem se fala. Mas esse aspecto de realmente ter alguém do seu lado o tempo todo. O salmista fala, e eu amo, gente, eu sou apaixonada pelos salmos e pela pessoa de Davi, pelo que ele representa, mas ele fala, um dos salmos, ele diz o seguinte, que Deus até durante a noite ensina o coração dele, tamanho é o aspecto desse relacionamento, né? Que o coração dele é ministrado enquanto ele descansa, tamanho é esse vínculo. Então, isso para mim é fantástico quando eu penso nesse aspecto realmente da oração como um lugar de relacionamento, assim como eu me relaciono com um amigo muito, muito próximo, né? E que ouve o meu coração o tempo todo, independentemente da minha voz. Isso é algo assim, cara, que às vezes me faz, né, como tem uma expressão em inglês que diz assim, tipo, de explodir a mente quando você para e tenta entender uma dimensão dessa, porque simplesmente não dá. Eu tenho uma experiência para compartilhar, e que é muito dessa oração, né, desse relacionamento em pensamento. O meu esposo, ele veio de São Paulo para cá, e nós nos conhecemos através de um grupo que ele tocava e eu cantava, e ele começou a me ligar, né, aquela coisa, né, começou a ligar, não sei o quê, e eu, assim, algo que eu não contei lá na minha apresentação, eu casei aos 30 anos, 30, 31, não lembro mais, gente. E, então, assim, já é outra mentalidade, né? Nós já estamos observando outras coisas, né? E ele começou a ligar, aquela coisa toda, eu já tinha tido as minhas decepções, o filtro que a gente vai fazendo, enfim. Chegou um dia que ele me ligou, era umas 10 horas da noite, eu estava, assim, aquele dia bem injuriada, assim, bem... E ele ligou, e eu falei assim, eu posso te fazer uma pergunta? Por que você está me ligando? Né? O que você quer? O que você quer da vida, moço? Sim, Aí ele falou assim, eu gosto de você. E eu não esperava uma resposta tão direta quanto a minha pergunta, né? E naquele momento, eu estava ali no telefone, eu coloquei o telefone em mudo, e ele veio os meus pensamentos a Deus. E na minha oração, em pensamento, né? Eu disse assim, Senhor, eu não conheço esse rapaz, ele está vindo de outra cidade para cá, eu não sei da família, não sei da história, daqueles que eu conhecia tudo foi um negócio, imagina esse que eu não conheço nada. Então, se o senhor tem algo nisso, e pela primeira vez na minha vida, eu sempre fui um pouco, não vou dizer contra, mas eu não fui a favor dessa coisa de listinha para Deus, sabe? Mas pela primeira vez na vida eu fiz uma listinha. E eu falei assim, se for da tua vontade, né? Porque eu já não estou mais em idade para errar na vida, eu gostaria que ele me propusesse isso, que ele me falasse aquilo, e etc, etc. E coloquei ali uns 4 itens da lista. Orei, amém. Aí, voltei, tirei do mudo e continuei. Ele estava lá, blá, 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 não faço ideia do que estava falando. Você não estava ouvindo. Estava aqui, mas, né, lá os pensamentos ligados. Aí, voltei e eu falei assim, então, quando eu falo então, ele está no assunto, direto. Porque eu sei que você não me conhece, que eu vim de São Paulo, você não conhece a minha família, né? Então, eu queria propor para você, e começou a vir, item por item. Tem um pastor que no dia que eu contei isso, ele falou assim, a Alice já poderia ter dito sim, querida. Maior confirmação que essa. Mas foi, assim, uma das respostas diretas de Deus, assim, né? Talvez ali por... ouvir o meu coração, né, que já estava tão
tão quebrantado em relação a esse assunto. E em pensamentos, né? Deus me respondeu. E é um testemunho que eu conto, assim, porque eu tenho ele como uma resposta de oração, né? De algo que Deus ouviu, o meu coração amargurado com isso, né? E me deu essa resposta. Estamos aí casados, temos um filho, o Victor, que é o milagre da nossa vida, vai fazer 7 anos. E eu sempre gosto de compartilhar. E um outro momento em que Deus me responde, dentro desse contexto de casamento, foi quando nós estávamos nos preparando para noivar, fizemos a nossa lista, fizemos o nosso orçamento, e a lua de mel havia ficado como um dos últimos itens. Se houver orçamento, nós vamos, né, para aquilo que der. E numa sexta-feira, eu fui numa feira de noivas, e lá eu saí preenchendo tudo que tinha lá de promoção. E não me atentei que a feira estava sorteando destino para a lua de mel. Eram 4 destinos. Quando foi nessa sexta-feira, eu cheguei da feira assim, arrasada, porque tudo estava acima do nosso orçamento. E eu dobrei os joelhos no meu quarto, sozinha, me derramei assim, falei assim, Senhor, não temos esse orçamento. Tudo que eu vi lá está assim, muito acima. Então eu estou te pedindo o meu casamento de presente. Levantei, enxuguei as lágrimas, as minhas amigas estavam lá para me ajudar a organizar o noivado, que ia ser no domingo. Chego no domingo, minha cunhada chama agora meu esposo, né? E eu falo assim, olha, não sei se vocês já têm destino para a lua de mel, mas eu estou presenteando vocês aqui com 2 passagens para qualquer lugar das Américas. Beleza, olha, temos 2 passagens, eu ainda brinquei com ele, a gente pode fazer lua de mel no aeroporto, faz um bate-volta e pronto. Né? Aí, quando chega na segunda-feira, a administração da feira nos liga, dizendo que nós havíamos sido um desses 4 sorteados. E nós ganhamos o nosso destino pela lua de mel. E a única coisa que não constava nesse pacote eram as passagens que eu já havia ganho no domingo. E eu sempre comento que aquilo que era a última coisa da nossa lista, né, que era o meu relacionamento com meu esposo, né, foi a primeira coisa que Deus nos deu. Foi o primeiro presente. E a partir dali, outros tantos presentes vieram, né? Então, são 2 momentos, assim, que eu considero bastante, assim, como testemunho para o meu casamento. Porque Deus ouve a oração em pensamento, né, do que você comentava, e a nossa voz da alma. falada, audível. E é interessante que muito quando a gente fala de oração, a gente vivencia coisas sobrenaturais nesse aspecto, mas o quanto Deus usa pessoas também para responder, trazer respostas de oração à nossa vida. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu costumo dizer que Deus sempre ele compartilha o melhor dele conosco. E o melhor que Deus tem nessa terra são pessoas. Claro, se a gente vive nessa esfera espiritual, a gente sabe que tem muita gente que serve do outro lado também. Mas quando Deus usa os seus servos para fazer a vontade dele, inclusive para trazer respostas dele, a nossa vida realmente é algo fantástico, fantástico, fantástico. E às vezes até com mínimas coisas. Isso não tem como não olhar para isso e ser grato e se apaixonar, vou usar essa palavra, se apaixonar cada vez mais por Deus. E é interessante para a gente entrar no segundo ponto que a gente quer trazer isso também relacionado à oração, o que a oração pode, quando a gente fala que a oração pode muito, é muito interessante e essencial que na nossa vida a gente tenha marcos de oração, assim como altares, assim como esses exemplos pessoais que a Cat trouxe para a gente, onde são altares na história dela, que ela recorre, altares de oração que ela recorre, porque eles se tornam encorajamentos para a jornada diante das dificuldades, com certeza que cada um de nós enfrentamos. Então, quanto é importante a gente perceber na nossa jornada
que os altares que nós construímos na nossa caminhada com Deus, porque eles se tornam realmente encorajamentos para as situações posteriores que a gente com certeza já enfrentou ou enfrentará futuramente. Nós não perdemos a esperança, Exatamente, né? E esse relacionamento nos traz a esperança, porque nós sabemos o Deus, independente da resposta que Ele vai nos trazer às nossas orações, o relacionamento, ele nos traz essa esperança de saber que nós estamos sendo ouvidas e que o conforto, que o consolo, ele vai vir, ele vai estar conosco. E daí a gente vê assim, né, como que a oração, dentro de tudo que a gente já conversou aqui, como que a oração afeta diretamente a nossa visão de mundo. Por exemplo, hoje a gente está aí, nós estamos em setembro, eu acredito que é de conhecimento de todos, que existe esse movimento do Setembro Amarelo, que é essa conscientização no sentido de prevenção ao suicídio, porque esse é um dos problemas que mais crescem no mundo devido assim, algumas constatações exatamente a essa falta de esperança, e também por elas trancarem tudo dentro de si e não tem com quem falar sobre os problemas, sobre as situações que as afligem, né? E isso aí não tem idade. Quando a gente fala de suicídio, Setembro Amarelo, não tem idade, né? Embora o índice maior esteja entre os jovens, a gente vê que ela não tem rico, não tem pobre, não tem gênero, não tem classe, e enfim. Né? Então, quando a gente se depara com situações como essas, que apesar de nós sermos cristãos e conversarmos, não tem como fechar os olhos para essa situação, eu diria assim, extremamente difícil de lidar, né? Até mesmo para a própria igreja lidar com esse assunto, mas quando a gente percebe que isso hoje, né, é uma realidade até no meio evangélico, nós não temos como fechar os olhos e nos perguntar, mas o que está acontecendo? Né? O que leva assim, as pessoas a darem cabo da sua própria vida. E a gente vê que os aspectos os motivos são enormes, são extremamente variados, mas independentemente das diferenças dos motivos, elas têm o mesmo objetivo. O objetivo comum da vida dessas pessoas é resolver o problema. Então, o que a gente pode conversar, assim, com a ideia que vocês têm a respeito disso, porque eu comecei essa semana assim, né, a gente entrou em setembro aí, começou no início da semana, né, no início de setembro, começou a vir coisas, e eu falei assim, gente, realmente, às vezes é mais sério, essa não é uma realidade que está fora de nós. Enfim, e por que eu estou falando isso? Dentro das estatísticas, ele diz que pelo menos 17% dos brasileiros, de alguma forma, já pensaram pensaram nessa questão do suicídio. A minha pergunta é, vocês já pensaram alguma vez? Já. Assim, em suicídio? Já. Em algum momento? Eu acho que eu nunca Não olhem assim para mim. Então, comigo aconteceu na adolescência. Foi um momento assim que os meus pais, eles tiveram aquela rasteira da vida, né? Que tudo ficou bem desestruturado, principalmente financeiramente. E, obviamente, afetou, né, toda a casa. E foi, assim, um momento de... naquela hora foi um momento de besteira, porque, assim, de repente eu me vi, do nada, assim, parada na rua, né, para atravessar a rua, e eu falei assim, eu vou atravessar com o sinal aberto, e um carro vai me pegar. Assim, do nada. Era um dia, claro, que eu estava muito triste, estavam acontecendo várias coisas, né, tinha todo esse peso emocional, né, mas não foi algo assim que eu premeditei, que não foi nada, foi do nada. Mas eu, né, naquele momento eu parei, pensei, e eu
orei, né? Recorri a Jesus. O sangue de Jesus tem poder, expulsa esses pensamentos da minha cabeça. E foi exatamente o que eu fiz, né? Mas daí entra essa questão de você já era cristã, né? Já vim de um lar cristão, né? Então eu tive esse time de fazer, epa, o que eu tô pensando? E pronto, passou nunca mais na vida. Mas quando a Losane ela coloca, né? Ela jogou a pergunta pra gente, né? Sobre que todos querem resolver o problema, né? Como a gente pode ajudar isso? Assim, o porquê que de repente essas questões vêm? Além das questões emocionais, né, das doenças emocionais, eu acho que existe aí uma base que está se perdendo. Esses tempos atrás, eu estava fazendo uma pesquisa para um roteiro de musical na igreja, e eu me deparei com um blog muito conhecido de mães, e aonde ela dizia sobre o que ela ensina sobre o Natal para os filhos. E uma das frases dela me chamou bastante atenção, que ela dizia assim: eu ensino para os meus filhos a essência, a esperança, o amor, a solidariedade, e o restante ele não precisa. O restante são excessos, ela fala assim, ela escreve, o restante são excessos. E aquilo me chamou tanta atenção, porque assim, a figura de Jesus, ele é a essência disso, principalmente da esperança, do amor, que é o que o mundo precisa. E ao tirarmos Jesus da nossa vida, fica um vazio que nada vai preencher, somente a presença dele, relacionamento. Ilma, porque se ela fala, né, que só apresenta ao filho, né, a essência, que é a esperança e o amor, se ela não fala de Jesus, ela tá não tá apresentando tudo. Não tá falando nada pra criança. Porque a essência do amor e da esperança está em Jesus. Próprio Jesus. Né? E por aí você vê, então, gerações, né, que estão crescendo com este vazio. E na hora que elas se perguntam, que elas buscam as respostas e não encontram, né, o que o mundo vai dar de resposta? O mundo dá de resposta, nem sempre observa. O mundo dá de resposta, isso é bobiça. Né? O mundo dá de resposta, isso é fase. Dá outras respostas que não vão solucionar o problema, não vão olhar para ela como algo que está doendo e que ela não consegue lidar de maneira, né, apropriada, de maneira saudável. E não encontra em Deus um dos caminhos que ela pode seguir. Ela vai procurar diversos caminhos, menos um. Né? Que realmente é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Sim. Então, é por isso, e realmente, se ela não se depara com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, né, que resultado é nisso? Até interessante quando a gente traz esse assunto à baila, para, assim, realmente, dentro da nossa humanidade, porque Deus em nossa vida não nos torna super-humanos. Eu acho que ninguém nos preserva mais a nossa humanidade do que a pessoa de Deus, no sentido porque ele se revela através dela e nela, né, se eu posso colocar dessa forma. Mas diante dos nossos embates com essa vida desse lado da eternidade, porque eu acredito que a vida aqui, sim, é uma oportunidade da gente conhecer a grandiosidade, a própria vida que foi planejada por Deus, mas, acima de tudo, conhecer a pessoa dele. Então, para a gente conversar um pouquinho mais assim dentro dessa nossa humanidade que todos nós enfrentamos, porque ela é nossa, como de fato cada uma de nós, dentro das situações que são bem pessoais, desses momentos de tristezas que muitas vezes nós temos, como a gente costuma lidar com isso? Como você costuma lidar ao se deparar com algo desconfortável, ou na sua própria vida, ou na sua família? Como que, de repente, você pensa, como você planeja, de repente, na sua mente, como resolver isso? Nossa, às vezes eu acho que eu lido de uma maneira bem errada. Né, eu comentei ali no comecinho de intimidade, que eu não tenho tanta facilidade para ter intimidade com as pessoas. E eu acabo me fechando também nesses momentos de tristeza, sabe? Assim, de tristeza, de dificuldade, assim, parece que, né, aquela coisa,
eu vejo um desafio, assim, parece que aquela pilha gigantesca que vai crescendo, assim, e daí eu me sinto uma formiguinha diante de uma montanha, e tudo que eu faço é me fechar. Só que eu também me fecho para Deus, né? Tipo assim, né, o que eu falei lá no episódio de apresentação, que eu tô me redescobrindo, né? E vendo a intimidade com Deus e tudo mais, é principalmente momentos assim também, né? De quando eu tô sofrendo, nem para Deus eu me abro muitas vezes. E isso é um processo, uma situação dentro do processo que faz toda a diferença, né? Porque como a gente falou ali no começo, a gente quer ser ouvido, né? A gente quer ter ali o nosso machucado cuidado. Só que se eu não deixar Deus cuidar do meu machucado, né? Eu sempre ouvi assim na igreja desde de pequenininha. Deus é um cavalheiro, né? Ele não vai arrebentar a porta com o pé e falar: vem cá, menina. Tipo assim, ele vai cuidar conforme eu deixar ele me cuidar, né? E quando a gente, assim, isso, né, falando, eu já sou cristã, né, eu cresci na igreja, eu aceitei Jesus nova, eu conhecia Jesus bem novinha, criança ainda. Eu tenho esse suporte na minha vida desde sempre. E quem não tem? Né? Tipo assim, às vezes eu paro e fico pensando nisso, falo, Deus, se eu que, né, te conheço, que sou cuidada pelo Senhor, que eu tenho a convicção de que eu sou amada pelo Senhor, eu tenho essa dificuldade de me abrir, né? Quem não te conhece, assim, tem a misericórdia, sabe? Né? E Deus tem realmente misericórdia. A gente vê, né, tantas pessoas que não conhecem a Deus e acabam tendo encontros com Ele que são muito marcantes, porque, né, tipo, em momentos de tristeza, momentos muitas vezes de fraqueza, porque quando as pessoas acabam se abrindo mais, né, para receber essas respostas, como a Cat disse, que o mundo não dá. Eles não vão encontrar esse consolo, esse cuidado, esse carinho, essa cura em coisas, em pessoas, em trabalhos, enfim. Elas só vão encontrar em Deus, assim. E por mais que, né, ninguém goste de passar pelo sofrimento, de passar pela dificuldade, mas em contrapartida, muitas vezes é quando a gente se abre para Deus, né? Aí eu falei, no caso, eu tenho a dificuldade contrária. Mas muitas vezes essa dificuldade acaba sendo uma porta ali que Deus, uma brecha que Deus vai achar aberta para conseguir entrar no nosso coração. Isso me faz lembrar, já que eu sou mais experiente aqui, né? Isso me faz lembrar, assim, porque poucas pessoas sabem, mais as pessoas que convivem comigo. Eu tenho, assim, uma tendência muito forte à melancolia. E é por isso que eu digo que realmente as suas emoções, elas não são boas conselheiras se você está sozinho. Verdade. Se você está sozinho. E eu me lembro, e também me identifico com a fala da Lana, quando diz assim, a minha tendência era muito de me fechar. E era interessante que quando eu entrava nessas crises, vou chamar de crise, né? Ou nesses momentos, melhor dizendo. Aliás, a palavra crise é interessante, abrindo um parênteses aqui, né? Como os chineses dizem, que ela pode tanto representar um perigo como uma oportunidade. Eles usam a mesma palavra. Agora, exatamente esse resultado somos nós que escolhemos a partir do caminho que a gente escolhe trilhar. Enfim, fechando parênteses. E eu lembro assim que uma das coisas que eu fazia muito também é que quando eu entrava em momentos de tristeza, a primeira sugestão que me vinha era escolher coisas que alimentavam aquele estado. E eu ia, assim, às músicas, era para chorar. Nunca era para Dream Theater, escutava, aquele solo de guitarra que te destrói. Então, mas eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber realmente esse aspecto, essa minha tendência, que toda vez que eu entrava em momentos de maiores tristezas, eu começava a buscar coisa que não me tirava daquele momento, só me afundava. Até que um dia, e daí eu vejo o sobrenatural de Deus agir no sentido do próprio Espírito trazer a minha lembrança, aquilo que me traz esperança. E eu comecei a perceber, foi aí que eu comecei a perceber a minha atitude, porque às vezes tem coisas que você começa
Tem coisas que começam a fazer parte da sua vida que você nem se dá conta delas mais. E eu não percebia o que eu estava fazendo comigo, até o Espírito Santo realmente veio e falou assim, não, né, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E eu comecei a fazer isso, e aí que eu comecei a buscar, a retornar esses altares que eu instaurei na minha jornada, e eles começaram a me encorajar. E, obviamente, à medida, assim, esse encorajamento, evitou que outros momentos viessem? Não. Esses momentos continuaram a vir e continuam a vir. Só que o que mudou? Mudou a minha maneira de lidar com eles. Porque hoje, quando eu percebo que eu estou entrando numa furada, eu vou colocar assim, né? Eu já busco algo que diz exatamente o contrário daquilo que está sendo sugestionado. Então, eu vejo assim esse momento que a oração nesse aspecto de relacionamento, porque ela está sempre me resgatando desses momentos e me levando exatamente para esse lugar onde Deus realmente pode me ensinar novas coisas, pode descortinar para mim uma outra opção que é mais saudável e mais encorajadora. Sim, na minha vida, assim, é muito claro. Eu realmente sou outra pessoa quando eu tô ali tendo com frequência minha intimidade com Deus alimentada e quando eu não tô. Acho que todo mundo. Eu acho que todo mundo, né? Mas Assim, é que nem como vocês falaram, né? Que vocês se retraem. Eu acho que depende muito da situação. Tem situação que eu também, tipo, me afasto e nem nesse se afastar. É o afastamento de criança birrenta, que também sabe qual é o caminho, mas não, eu consigo resolver sozinha, né? Até que você percebe que não, você não consegue, você tem que se achegar. E daí, nessa questão que a Lô estava falando de altares, né? Tem uma que sempre me vem à mente, né? Quando eu paro para orar, assim, é uma das orações. Eu fiz, era novinha, acho que eu devia ter uns 11, 12 anos, mas, tipo, me marcou muito. E ela é muito simples. Eu lembro que tava muito calor naquele dia, mas, tipo, sabe quando você tá derretendo, assim, eu não tava me aguentando mais. Daí eu falei, nossa, assim, eu podia ter uma brisa hoje, né? E, tipo, foi instantaneamente. Entrou um vento no quarto, assim, sabe? E, pra mim, isso é o meu marco, assim, que eu volto e, tipo, Deus sabia que eu tava com calor, entendeu? E mandou a brisa, assim. É algo tão simples. E que a gente sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, se ele fez isso no simples fato de eu estar sentindo calor, por que ele não me ajuda agora que eu tô, tipo, pedindo socorro, né? Então, é óbvio que ele vai vir e me ajudar. Mas a gente tende a ser a criança birrenta que acha que consegue fazer sozinho. Naquele dia Deus te deu um Lindt. Enquanto a Lô falava sobre esse momento da melancolia, o quanto suga, né? E a gente acaba buscando coisas que deixa a gente lá, como se a gente estivesse no poço e a gente continua cavando ele, né? É isso. E a minha irmã e eu, nós somos pessoas muito diferentes, assim, né? E eu sou aquela pessoa, assim, que se acontece alguma coisa, eu falo, eu sempre falo que eu não sou interruptor, de liga e desliga. Aconteceu, desligou e pronto, passou, tô ótima. Eu tenho um tempo para as coisas, né? E é algo que eu luto, porque assim, esse tempo que tá ali, tá remoendo, o negócio tá doendo. Eu falo, mas gente, como assim? Acabou de acontecer um negócio? Ou eu estou sofrendo, deixa eu sofrer aqui. E a minha sofrer em paz, né? A minha irmã, não, ela já é essa pessoa, ela é interruptor, né? Tutu. Deixa ela escutar isso. Mas uma coisa que eu tenho aprendido muito a exercer é a buscar a alegria do Senhor. Porque é diferente da alegria, eu entendo. Porque quando a Bíblia fala que a alegria no Senhor é a nossa força, né, existe uma alegria que nós encontramos no Senhor, na presença dele, que apesar das nossas emoções, de como nós nos encontramos, a alegria está. E isso nos ajuda a sair desse poço. E fazendo uma busca rapidinha aqui, né? Diz assim, uma alegria duradoura, que é baseada naquilo que pode nos dar esperança, ou seja, no amor de Deus por nós. Quando eu fiz essa pergunta, eu tive uma experiência parecida com a da Cat. Foi logo assim que eu cheguei em Curitiba,
E assim, num lugar novo, totalmente novo e sozinha, né? Sem esses vínculos que eu tenho hoje, após esses anos. E realmente, uma vez, eu resolvi viajar sozinha. E eu queria conhecer uma cidade e eu fui para lá. E assim, estava tudo ótimo. Teve um dia que eu estava passando numa passarela e me veio exatamente esse pensamento: por que você não se joga? Daí, assim, sabe, é aquela coisa. Do nada. Do nada, resolveria tantas coisas. Você deixaria aí, começa a vir, você deixaria de ser um peso para as pessoas não se importar mesmo. Você está sozinha mesmo, quem quer? Se acontecesse alguma coisa aqui, né, de repente iam te dar como indigente e tal, tudo resolvido. Então, são esses aspectos, assim, que também. Porque existe uma diferença entre você estar sozinha e estar solitária, da solidão, né? Naquele momento não era porque eu estava sozinha, é porque eu estava vivendo a solidão. E isso é desesperador. Para muitas pessoas é Sozinho na desesperador. multidão. De você estar cercado e realmente, literalmente, né? E isso tem levado muitas pessoas também a atos assim de desespero, né? Então, naquele dia também deu para perceber as minhas limitações como ser humano, as coisas que eu lido, e ao mesmo tempo trouxe assim, como que eu poderia dizer, uma sensibilidade maior em relação às lutas das pessoas, sabe? Porque muitas vezes o que acontece, até mesmo no nosso meio, né? Infelizmente, de que às vezes você chega, porque as pessoas elas lidam com as coisas diferentemente, porque nós somos pessoas diferentes. Tem coisas que não é problema para você, mas é para mim. Exatamente. E isso é legítimo, traz um peso para mim que não vai trazer para você. E às vezes no nosso meio tem algumas pessoas que têm muita falta de misericórdia, porque no sentido, se você está triste, gente, eu vou abrir outro parênteses aqui. Quando eu era adolescente, uma das coisas que eu mais ouvia é isso. Se você está triste, isso dentro da igreja, né? Se o que você está triste é porque você está em pecado. Eu não sei quem já teve essa experiência aqui, mas enfim, e isso é detonante. Detonante. Enfim, fechando parênteses. E dentro dessas questões, né, eu fui criada dentro do legalismo. Graças a Deus, eu nasci em berço cristão, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como negar o quanto o legalismo ele foi prejudicial até mesmo ao meu relacionamento com Deus. Porque tudo parecia que aquela coisa de estar o tempo todo me sentir culpada, me sentir indigna. É só peso. É só peso porque você não consegue acertar 100% o tempo todo, por Não. mais boa vontade que você tenha. E eu vejo o quanto isso contribuiu também para que algumas crenças a meu respeito, crenças em relação à própria pessoa de Deus, a própria forma dele agir, do próprio amor dele, se tornou difícil assim, para eu entender. Eu fui entender isso bem mais tarde, né? E da forma que eu acabava lutando. Então, ter algumas experiências de formas negativas assim, me deu a sensibilidade de ver, não, se a pessoa está assim, é legítimo dela, eu posso, assim, não precisa estar assim, mas eu sei que no momento é assim. Né? Então, o que eu posso fazer para ajudar? E muitas vezes eu não falava porque o que as pessoas vão me julgar? Eu estou na igreja há tanto tempo, né? Era professora de escola dominical, veja só. Menina! Pecadora. Como que você vai chegar e dizer para alguém eu estou com esse ou com aquele problema? Né? Conseguem perceber a dificuldade disso? Sim, várias situações estão passando na minha cabeça. Então, e daí você se cala. E você se cala. E tem um versículo também nos Salmos, que é de Davi, se eu não me engano, 52. Eu acho que é. Que ele diz assim: enquanto eu calei, né? Só que ele usa num outro aspecto, né? Mas ele diz: enquanto eu calei, os meus ossos adoeceram.
Enfim, a própria Bíblia vai falar essa coisa de você falar, às vezes ele fala sobre essa questão da confissão de pecado e coisa e tal, né? Mas quando você percebe que algumas coisas se configuram na sua mente, no seu coração, como pensamentos ou intenções errôneas, que não são compatíveis àquilo que Deus tem para a sua vida, e aquilo começa a se avolumar dentro da sua mente, do seu coração. E uma das coisas que eu vejo como um recurso é exatamente abençoado, é você poder ter alguém para falar, alguém assim de carne e osso, porque Deus me ouve o tempo todo, mas às vezes eu preciso de alguém de carne e osso para que eu possa falar o que está acontecendo comigo. Para quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela vai trazer esse aconchego de Deus na Sim. sua vida, né? Esse toque de Deus na sua vida. E isso é extremamente importante. Mas é mesmo, assim, eu vivi um tempo com esses tempos, assim, eu tava com crise em várias áreas da vida, várias mesmo, assim, e tava me dando um desespero, com tristeza, com uma sensação de impotência, assim, porque, né, como eu falei, tipo, aquelas, quando a gente vê os problemas, às vezes eu vejo, parece uma montanha, eu me sinto tão pequenininha, e eu tava vendo essa montanha de dificuldades em várias áreas, e sem ter força de mover um pé, um dedo para conseguir fazer algo diferente, assim. E eu tava me fechando tanto, 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 assim, que aquilo tava me adoecendo, assim. Eu só queria dormir, eu só queria ficar quieta na minha, eu não queria sair, eu não queria conversar. Sabe, eu tava assim, tipo, acho que quase que um desespero mesmo. E eu não tava entregando nada daquilo para Deus, né? Como eu falei, eu tenho essa dificuldade, estou aprendendo a lidar isso com ela agora. Mas quando eu consegui colocar para fora, né? Eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta é cristã, isso para mim tipo, muito confortável, assim, eu sei que ela entende todas essas questões com Deus, assim. Eu Nossa quando comecei... Oi? Nossa evangeliquez? Nossa evangeliquez. E as próprias crises existenciais, espirituais, né? Quando eu comecei a colocar isso para fora, e eu comecei a aprender a colocar esses sentimentos para fora com o meu marido, com as pessoas próximas de mim, porque nem isso eu estava fazendo, nem com o Lucas, o nome dele é Lucas, por sinal, nem com o meu marido eu estava conseguindo falar o que eu estava sentindo, né? Então, isso de colocar para fora foi bem esse processo. Eu comecei a conseguir colocar para fora em Deus, de chegar para Deus e falar: Deus, eu não tenho forças, mas eu preciso de um basta do jeito que eu tô vivendo, do jeito que eu tô remoendo esses problemas. Consigo começar a colocar para fora, né, na terapia, e a partir da terapia consigo começar a colocar para fora com o meu marido e com as pessoas próximas, com a minha família. Assim, em questão de meses, parece que tudo mudou demais, assim, né? Num bom sentido de você ver que você é ouvida, né, por Deus e por quem te ama. Porque isso que, né, falando assim, vendo pensando no passado, meus pais sempre foram muito amorosos, né? Eu sempre tive uma base familiar muito boa, né? E muita gente não tem uma base, né? Tipo, eu fico, nossa, se eu que tive uma base muito boa, assim, já, tipo, tenho dificuldades com isso, né? Então é uma questão muito complexa, é algo muito individual, né? E para reforçar, assim, né, para você que está ouvindo a gente, né, a gente tem conversado as nossas experiências, a gente está contando o que a gente viveu, o que a gente está vivendo. Mas se você está passando por algo assim, procura ajuda, procura um psicólogo, uma psicóloga, né? Procura alguém de confiança, mas realmente um profissional mesmo, falando agora específico de psicólogos e tal, que vão poder te ajudar muito com isso, né? E né, nenhuma de nós quatro aqui é psicóloga, né? A gente tá realmente contando as nossas experiências. Mas se você tá tendo esses pensamentos, se você tá tendo essas dificuldades, procura alguém para te ajudar, porque né, esse acompanhamento faz toda a diferença. E a gente queria reforçar que, né, Deus te ouve, sim. Deus te ama e Deus tem um propósito para tua vida. E muitas vezes essa voz que está tentando te calar é a voz que sabe que Deus tem algo muito maior para você. E é a voz que sabe que
Se você conseguir viver aquilo que Deus tem para você, você vai alcançar muitas pessoas, você vai fazer uma diferença nesse mundo. Então, por favor, né, aqui o nosso clamor para você que está ouvindo, procura ajuda, porque Deus te ama e Deus quer curar todas essas tuas feridas, em nome de Jesus. Amém. A Lana falou bonito, mas uma coisa, quando ela estava falando, né, tipo, de os problemas parecerem tão grandes e ela como uma formiguinha, é que muitas vezes a gente está no meio do olho do furacão, a gente não tem noção do que está por trás daquilo, né? E quando a gente fala com Deus, a gente ora, a gente sai desse meio, né, desse olho do furacão e consegue ver que às vezes os problemas não eram tão grandes assim. Né? Era a minha carne fraca que multiplicava o tamanho dos problemas e das coisas. Porque, querendo ou não, problema a gente tem todo santo dia, e vai ter, e cada vez podem ser maiores, e vão Com ser. certeza. Mas a gente tem essa consciência de que a vida também não é só problema. Né? No mesmo, né? Os dias a chuva pode cair, mas o sol ainda brilha lá em cima. Sim, e daí a Losane tem um livro que ela adora, e ela é especialista, que se chama O Peregrino. Eu já disse que eu não sou especialista em peregrino. É só um livro que eu Mas gosto O muito. Peregrino, ele é um livro fantástico, porque ele traz essa jornada do cristão, e é interessante que o cristão, ele nunca está só. E ele tem diversos momentos dessa caminhada dele, alguém ao lado. Mas tem um em especial, né, que se chama O Esperançoso, que faz toda a diferença. E tem uma parte do livro que o esperançoso e o cristão, eles estão dentro desse cenário de desespero. Aliás, estão na casa do Gigante desespero. Olha no só, castelo, gente, Castelo da Dúvida, habitado pelo gigante desespero e a sua esposa incredulidade. Mas dentro disso, quanto esperançoso faz diferença, porque um dos aspectos interessantes nesse cenário, quando ele está... porque o desespero, tanto o desespero quanto a incredulidade, além de machucá-los, de açoitá-los, eles sugestionavam para ele o suicídio e ainda dava opções. O desespero e a incredulidade dava assim, opções para ele, para eles darem cabo da vida, né? Justamente com essa solução, né? Porque todo o teu sofrimento vai acabar. Porque o sofrimento que eles causavam. Exatamente, eles mesmos, porque ele fala assim, é melhor, porque muitas vezes o próprio cristão fala assim, ó, é melhor morrer do que viver desse jeito. Né? E uma coisa fantástica, assim, já que a gente está caminhando para o final do nosso tempo hoje, uma coisa fantástica, que eu vou dar um spoiler aqui, é como a palavra do esperançoso vai trazendo luz até cristão reconhecer algo que estava nele, que não veio de fora. Quando ele percebeu que ele carregava no peito nada menos do que uma chave chamada promessa. E essa promessa, ela está relacionada aqui à palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus havia prometido a ele, assim, em termos, desde o momento em que ele começou a sua jornada com Deus. E ele percebe, então, que essa verdade de luz, de vida, de solução, de esperança, ele carregava em si, só que o desespero e a incredulidade, tanto a dúvida, não estava permitindo vê-lo mais, o que ele carregava. Mas a esperança trouxe isso de volta. Então, né, fechando assim, quando ele percebe que ele reconhece essa chave chamada promessa, ou palavra de Deus, que habitava o seu coração, habitava a sua mente, fazia parte da sua vida, ele pega essa chave, o que acontece? Ele começa a abrir as portas.
Então, desse lugar que o aprisionava, porque o desespero, a incredulidade e a dúvida é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento. E quando você realmente tem à sua disposição a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que ela é cura para a nossa alma, ela é medicina para a nossa alma, Que traz luz. e que traz luz aos nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, por que não lançar mão disso? Para abrir, né, esses calabouços, esses calabouços emocionais que, né, por muitas vezes tentam nos aprisionar, né? E muitas vezes conseguem. Mas aí a solução está aí, né? Deus já colocou à nossa disposição. Agora, como eu disse, que crise, né, segundo os chineses, é tanto uma oportunidade como um perigo. Então, que nós alcancemos sabedoria para usar da nossa crise com sabedoria, usando a palavra de Deus para sair dela. E algo que eu estava pensando aqui, né, que a Lana teve um momento que se dirigiu às nossas ouvintes, né, e que eu gostaria, assim, de enfatizar, de, às vezes, esse sofrimento, essa dor, nos colocam numa posição de indignas diante de Deus. Então, eu não tenho mais como me achegar a Deus, como pedir socorro para Deus, se agora eu me tornei tão pecadora, tão indigna, né? Mas nós temos Jesus, que já levou tudo na cruz. Nós temos a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã e que nem sempre a nossa voz será audível, mas as nossas lágrimas vão falar tudo para Deus. Nós não vamos proferir uma palavra, mas Deus conhece todos os nossos pensamentos. Então, que se de repente você está neste lugar, né, do castelo do desespero, sendo açoitado pela dúvida, pela incredulidade, né, que você encontre forças, eleve os seus olhos a Deus, da onde vem o seu socorro, da onde vem a alegria para invadir a sua vida e você ter nele a esperança, né, para sair desse poço que parece não ter fim mais, né? Eu acho que também a gente tem que estar sensível, porque se a gente às vezes não está no castelo, a gente pode ser o personagem do esperançoso, a gente pode dar esperança a outras pessoas. Exatamente. Isso, perfeito. Perfeito, Jéssica. É isso mesmo. Por mais que a gente tenha nossos momentos de tristeza, a gente pode sim ser a pessoa que ajuda o próximo, Exatamente. né? E pegar na mão e ajudar a levantar. Estar atento, não achar que é mimimi, não achar que é fase, não achar que é isso. Principalmente agora com os nossos adolescentes, né? Com os índices aumentando, porque não estão sendo ouvidos, não estão sendo... Aí querem chamar atenção, eles buscam alternativas para chamar atenção, ou na ausência da atenção daqueles que ele entende que ama, que deveria dar atenção, busca atenção nas coisas erradas, né? Então... de fato, estarmos atentos e sermos usadas por Deus para levar essa luz, a esperança. E é importante a gente perceber o seguinte, ninguém dá o que não tem. Então, nós precisamos ter esperança. Menina, você foi fundo agora. Não, é verdade, né? Mas e era exatamente isso, assim, pelo menos para eu finalizar, a minha fala, usar exatamente esse versículo, Salmo. Sempre Salmos, né? Salmo, né? Gente, ó, pega o livro de Salmo. Salmo nos vira, é um virado avesso. Fala sério, é um virado avesso. E ele diz assim, olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? É interessante porque se a gente olha assim só... Nesse passado, nesse contexto, as pessoas costumavam cultuar nos montes e usava e clamava, né, lá as entidades e coisas que assim que eles acreditavam, e eles iam para o monte para fazer isso, porque achavam que o monte era o lugar para as coisas, para receberem as bênçãos, para as coisas acontecerem. E ele fala assim, ele faz uma pergunta, é de lá que vai vir o meu socorro? Desses montes? Ele diz assim, não.
o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, aqui, pelo menos a minha palavra para fechar é o Rei do universo, o Senhor do universo, o Criador do universo. Te ouve. Amém por isso. Amém. Amém. E reforçando, né, o que a Jé também comentou agora há pouco, né, da gente ajudar, e o que a Lô falou de a gente não consegue ajudar com o que a gente não tem, e que a vida não é só problemas, né? Logicamente, né, os problemas que a vida tem são sérios, são delicados e doem muito. Ainda mais nesse mês que a gente tem falado do Setembro Amarelo e tudo mais. E, convenhamos, estamos no meio de uma pandemia ainda, né? Tudo que o mundo inteiro passou nesse 1 ano e meio é muito sério, e é doído, e é triste. Mas a esperança, né? Como a já falou, a vida não são só problemas. E Jesus Cristo é a nossa alegria, é a nossa felicidade. E a gente tem a promessa de que a gente vai estar com Ele né, no paraíso, e que Ele está voltando, e que mais pessoas podem conhecer esse amor. Então, que, né, por mais que a gente tenha voltado o papo hoje para o sofrimento, para a dor, né, e como lidar com isso, mas tem esperança, que, né, Jesus te ama, Jesus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, Jesus está aí com a salvação para você, se você quiser. E a vida é boa, né? Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus é paz, Deus é amor, Deus é alegria. E toda essa grandiosidade, mesmo ele sendo tão grande assim, ele quer que a gente faça parte de tudo isso com ele. Ele quer se Então, relacionar com a gente. Né? Exatamente. A gente volta lá, né? Que oração é relacionamento. Ele tá esperando a gente falar o sim. Ele tá do seu lado. Bem, gente, é uma pena, mas a gente está chegando ao final desse bate-papo. Espero que você tenha gostado tanto quanto nós, pois esse foi um momento de falar e também foi um momento de ouvir e de nos encorajarmos umas às outras, e eu espero que você tenha usufruído disso com alegria. Então, a gente vai ficando por aqui, mas lembrando do nosso próximo encontro, que será nos próximos 15 dias, porque o nosso encontro ele não é semanal, ele é quinzenal. E no próximo encontro, então, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre oração, né? Aqui trazendo as nossas experiências e, assim, na esperança de estar contribuindo com você nessa jornada. Então, fique com Deus. Muito obrigada por ter nos privilegiado, nos presenteado conosco, estando conosco nesse momento. Tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo. Tchau. Tchau. Deus abençoe.